Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: "Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente." Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Estou aqui com a Bíblia de Estudo Herança Reformada, da editora Cultura Cristã IPB e SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Já estudamos sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, e a tentação de Jesus Cristo nos dá o padrão e o poder para vencermos o diabo. O padrão, reconhecer como Satanás nos tenta a duvidarmos da sua palavra, da palavra de Deus e de sua bondade. E resistir ao diabo como? Exercendo fé em verdades específicas das Escrituras, da palavra de Deus. E o poder, embora o primeiro Adão, lá em Gênesis, tenha caído em tentação e lançou toda a humanidade, todos nós sob o poder do diabo, Cristo Jesus venceu, se manteve firme, e desse modo só Ele pode efetivamente nos levar a vencer o pecado. Como obtemos vitória sobre as tentações por meio de Jesus Cristo? Reflita sobre isso. Você tem vencido as tentações, o diabo, por meio de Jesus Cristo e sua palavra? E hoje vamos estudar sobre pescadores de homens. Você sabe, você conhece, você entende a questão do chamado, do seu chamado. Você entende a questão do caráter e do que se espera de um servo do Senhor? Os verdadeiros discípulos ouvem o chamado, a convocação do Mestre e deixam tudo para segui-lo. Jesus Cristo, após ter sido batizado, ter se manifestado ao mundo, ele foi para o deserto, foi tentado, venceu o diabo. Agora, ele volta para a Galileia, deixa o deserto, volta para a Galileia, deixa Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali, e isso aconteceu para se cumprir também o que tinha sido dito pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 1 e 2. Isaías diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
E daí em diante, Jesus, morando ali em Cafarnaum, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Conta-se que um italiano solitário foi encontrado morto em sua casa. E ele tinha vivido em simplicidade. Sua vida era simples. Mas quando seus amigos foram à sua casa para ver o que ele tinha deixado ali, as suas posses, o que eles descobriram? Descobriram que ele tinha acumulado 246 caros violinos. Todo seu dinheiro tinha sido gasto naqueles instrumentos, na compra daqueles violinos caros. O mundo nunca tinha ouvido nenhuma música que se podia tocar com aqueles instrumentos. Todo aquele tesouro estava guardado e sem utilidade. E é interessante pensar que os maiores tesouros desse mundo se encontram guardados às 7 chaves. Ninguém pode vê-los e muito menos tocá-los. Qual a serventia de um tesouro que não pode ser visto? Por que ainda é considerado tesouro? No texto aqui de Mateus 4, nós vemos que Jesus compartilhou o maior de todos, né? O maior de todos os tesouros, Jesus compartilhou com seus discípulos e ordenou que eles também compartilhassem com outras pessoas, com as outras pessoas. Mas o que nós vamos ver hoje é a questão da escolha. Jesus tomou a iniciativa da escolha. Vejamos, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão Pedro e André. Vejam bem, a primeira coisa que percebemos no chamado ou no chamamento de Jesus a seus primeiros discípulos é que Jesus não fez qualquer apelo emocional para que o seguissem. E também ele não convocou as pessoas para que pensassem na ideia de segui-lo. Vocês pensam aí. Se vocês quiserem me seguir, tudo bem. E também não fez nenhum apelo emocional. E todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, narram que Jesus se deparou com alguns homens e lhes chamou a segui-lo. E após a ordem de Jesus, Jesus ordenou que o seguissem. Jesus, após essa ordem, eles imediatamente o seguiram. Jesus viu 2 irmãos, Simão Pedro e André, e eles estavam lançando as redes ao mar. Eram pescadores, era a sua profissão, da qual eles sobreviviam, e eles estavam ali fazendo o seu trabalho de lançar as redes para pescar peixes, literalmente. E Jesus lhes disse: venham comigo, Simão Pedro e André, venham comigo e eu os farei pescadores de gente.
morte. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E do mesmo modo, mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E Jesus viu, e eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou e eles, no mesmo instante, deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram Jesus. A iniciativa, todas as descrições dos evangelhos sobre a convocação dos apóstolos têm algo em comum, são muito simples. Jesus tomou a iniciativa da escolha e no chamado, na comissão dos seus discípulos, a iniciativa foi dele. Marcos, o evangelista, relata aqui no seu evangelho, capítulo 3, o versículo 13, que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus chamou os que ele quis. A questão da escolha é de Jesus. E ele escolheu seus discípulos, os quais deveriam desempenhar a função de apóstolos. Por essa razão, por esse motivo, Jesus podia dizer claramente aos seus discípulos, como aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e Jesus fala da videira e dos ramos. Jesus, no final, vai dizer, no versículo 16, capítulo 15, 16 de João, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Segundo as próprias palavras de Jesus, a escolha jamais poderia partir dos discípulos, e sim do Mestre. Não foram vocês que me escolheram. A escolha é de Jesus. Você é um escolhido. Já ouviu o chamado de Jesus? Deixe tudo e siga o Mestre. Não demore. Esses homens aqui, Simão Pedro, André, Tiago, João e outros, eles seriam treinados especialmente por Cristo para o apostolado. Mas o chamado de Cristo é essencialmente o mesmo em todas as idades, em todos os lugares. Vinde após mim. Você está ouvindo esse chamado? Jesus o está chamando? Deixe tudo e siga-o. Porque o chamado envolve submissão ao ensino de Cristo, comunhão com Cristo e imitação do seu caminhar, e deixar de lado tudo que atrapalha a nossa lealdade a Cristo. Creio que lá, naquele mar, naquela praia, havia muitas pessoas, outros pescadores, outras pessoas, mas Jesus viu Simão Pedro e André, viu Tiago e João e os chamou. Vinde, venham me seguir.
Eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E eles, Simão Pedro, André, deixaram a rede que estavam pescando, deixaram a rede e seguiram Jesus. Tiago e João estavam consertando as suas redes no barco, deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram seu pai. Deixaram tudo para seguir a Jesus. A questão da escolha não depende de nós, depende de Jesus Cristo. E a escolha é do Mestre Jesus.